Essa Adri é um bafo mesmo, né? Ela é. Ela é demais. Tá gravando, viu, Edna? Só um pouquinho. Muito boa noite, eu vos saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que muitos estão estranhando o fato da gente dar boa noite numa escola bíblica dominical. Então, eu já começo com os meus pedidos de perdão. Meu pedido de perdão, porque ontem nós não pudemos ministrar a aula pela manhã, em virtude de um compromisso de trabalho, um compromisso militar, que nos acionou ontem pela manhã, mas glorifico a Deus que esteve conosco também naquele compromisso, com bons resultados, e mesmo assim, como é Ele que está remindo o tempo, Ele nos dá condições de estarmos aqui, em plena segunda-feira, repondo uma aula, e diminuindo também o intervalo entre o dia que nos vimos, que foi ontem, e a próxima quarta-feira, quando a gente terá o culto da vitória. Lembrando que amanhã haverá o culto das crianças, às 20 horas, o link vai estar disponibilizado, independente de você ser membro da igreja, ou simpatizante, ou um parente familiar nosso, se você tiver acesso ao link, não é? Falo com você, a minha sobrinha Mariana, que está lá em Belém, se você quiser assistir amanhã o encontro das crianças por meio da mídia social, você poderá participar também, vai ser uma bênção você ouvir falar do amor de Deus pelas nossas professoras e professores da Escola Bíblica Dominical, Departamento Infantil da Batista Ebenezer. Então, Deus seja louvado por sua vida, mais uma vez me perdoe. Cá estamos nós, então, começando uma aula maravilhosa. Vai ser curta, mas maravilhosa. Se você quiser assistir a aula e jantar ao mesmo tempo, não tem problema. Não tem, muito pelo contrário, até te invejo. Pode jantar sim, pode tomar seu suco. Quer ficar como gosta de ficar o nosso irmão Elson e a Keila no monte? Pode ir para o monte, sem problema nenhum. Monte de coberta e travesseiro, pode ir para lá. Assistir de lá, não tem problema. Caso eu peça alguém para fazer alguma leitura, eu vou pedir para quem estiver com o vídeo aberto, porque assim eu sei que a pessoa está plenamente disponível para participar da aula. Então, dessa forma, nós vamos dar sequência. Eu oro. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado oportunidades de te servir, independente do dia e da agenda. O Senhor nos prova todos os dias, Senhor, que a Ti pertence o calendário. É o Senhor que coordena a nossa vida, principalmente o louvor que nós te prestamos, Senhor. É o Senhor que determina a nossa energia, a nossa força, a nossa unção e nossa fé para que Ele ocorra em todo tempo e lugar, em espírito e em verdade. Obrigado por essa escola dominical, que hoje será ministrada nesse dia, na segunda-feira, que o Senhor providenciou para nós. Obrigado por cada um dos irmãos que já estão conosco no link. Obrigado por esse irmão que está assistindo hoje, um mês depois, um ano depois, muitos anos depois, a mesma mídia, Senhor. Que ele aprenda, que o Senhor fale com ele por meio das palavras que o Senhor colocar nessa apresentação. Te agradeço, Senhor. Peço ao Senhor graça e misericórdia da vida daqueles nossos irmãos que no dia de hoje pedem por orações, para que o Senhor recupere a saúde, para que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre a vida, determinando saúde, cura na vida da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, de todos aqueles, Senhor, que se dizem são seus servos, seus filhos. Tende misericórdia, Senhor, e restaura nossa paz, nosso sossego, nossa tranquilidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, então, nós vamos partir já para a aula propriamente dita, e eu vou diminuir aqui a tela para que a gente possa ter acesso já à parte que eu vou compartilhar com vocês. Nós estamos estudando a igreja primitiva, ou seja, os primeiros passos da igreja cristã desde Jesus Cristo. Nós sabemos que a igreja é um projeto de Deus que surgiu no coração dele na eternidade. Então, a igreja, como somos constituídos para sermos eternos, para termos vida eterna em Cristo Jesus, ela foi constituída na eternidade. Mas a igreja secular, vamos dizer assim, a igreja cronológica, ela existe a partir de Cristo. Então, dali nós começamos a contar os 2000 anos que temos hoje da igreja cristã.
independente de denominação, Cristo é Cristo para todas as denominações. Mesmo naquelas que não professam o cristianismo, essas creem no Jesus Cristo, que surgiu na mesma época que nós. Concordamos? Mesmo que aqueles dizem que ele tenha sido apenas um profeta, e grande profeta que foi, na verdade, é no mesmo tempo. Mesmo para aqueles que não creem que ele seja o Filho de Deus, o Messias, é o Jesus Cristo histórico que surge naquele ano. Então, nós estamos, nesse momento, tratando... Tem um microfone aberto. Nesse momento, então, nós vamos tratar da escola bíblica, que vai tratar da história dos primeiros cristãos. Nós já falamos da descida do Espírito Santo, nós já falamos da ascensão de Jesus Cristo, quando ele foi assunto aos céus, né, está hoje à direita do Pai, e entre nós, né, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, o que nós vamos ver? De lá para cá, nós vimos os primeiros discípulos, a influência do Espírito Santo sobre eles, para que eles falassem línguas, aquele dom de cura que foi colocado em cada um deles pela descida do Espírito Santo e pela fé que tiveram em Cristo. Né? Nós vimos os primeiros milagres, o coxo que se levantou e saiu andando, nós vimos os discípulos sendo presos e perseguidos, nós vimos os discípulos, de certa forma, desobedecendo a ordem do Sinédrio e dos sacerdotes, que diziam que eles não pregassem, não propagassem o nome de Jesus Cristo, e mesmo assim eles continuaram e apanharam e se sentiram lisonjeados, se sentiram contemplados pelo fato de serem açoitados em o nome de Jesus Cristo. Então, para eles, aquilo era prazeroso, orgulhoso, saber assim, eu estou sofrendo, mas é por causa do Senhor. Eu creio que muitos de nós, pais, por exemplo, uma mãe, vamos dizer até mais uma mãe, dessas mães que quando vê um filho no sufoco, em apuros, e ela entra naquela briga pelo filho, apanha, né, perde, às vezes se humilha, mas ao final ela conta aquilo com orgulho, dizendo, eu fiz isso pelo meu filho, eu fiz isso pela minha cria, pelo meu esposo, pelos meus pais. Então, percentual, isso que nós fazemos, esses exemplos que eu dei agora, eles são uma percentagem da grande satisfação que sentiram aqueles discípulos por estarem sendo maltratados pelo amor de Cristo. Então, porque eles também tinham família, eles também tinham um ministério secular para cumprir, tinham um trabalho, tinham amigos, e eles precisavam também, em respeito a essas pessoas, amá-los, considerá-los e lutar por eles também. Então, foi um privilégio quando eles se viram privados da família, da liberdade, do trabalho, do convívio social, para serem presos em nome de Jesus por uma causa cristã. Né? Então, dessa forma, eu vou compartilhar com vocês a nossa aula. Né? Então, aqui nós temos, se vocês já estiverem vendo, muito bem. Caso ninguém esteja vendo, nós estamos com primeiro slide. E ele diz, Estevão, o primeiro mártir. Nós estamos transmitindo pelo Zoom. Obrigado a todos vocês que já estão aqui conosco. E também estamos transmitindo pelo YouTube. Muito obrigado a você que está fazendo companhia a nós aí pela rede social, pela mídia social e YouTube. Nós estamos falando sobre Estevão, o primeiro mártir. Mártir significa testemunha, né? Então, ele foi o primeiro. Vários outros foram martirizados. Na verdade, todos os discípulos de Jesus foram martirizados. Eu acredito que, com exceção de João, o evangelista, e que morreu com 105 anos, de velhice mesmo, e de Judas, que atentou contra a própria vida, eu creio que os outros todos tenham sofrido uma morte bem, pelo menos a literatura secular nos diz que eles sofreram uma morte violenta, né? Assim como Tiago, morto à espada, não é? Barnabé,
foram puxados por cavalos pelas ruas até morrer, né? Paulo, que mesmo não tendo convivido com Jesus da maneira que os demais, os primeiros participaram, né? Ele foi morto decapitado. Pedro foi morto na cruz de cabeça para baixo, né? Tomé foi morto lá na Índia. Então, o martírio é uma questão bem ampla dentro da vida de Cristo, não é? Dentro desse cristianismo. Muitas vezes, para nós, é um sacrifício imenso parar tudo às 20 horas numa segunda-feira, atrasar o almoço, ou de receber uma visita, ou de sair para dar uma caminhada, né, para assistir uma aula. Talvez a gente pense que está fazendo um esforço muito grande, mas essa gente levava o evangelho a toda criatura contra a ponta da espada, contra o furor do tirano. Dessa forma era feito, né? Então, em Atos, capítulo 6, verso 8, nós vamos ver o capítulo 6 e o capítulo 7 de Atos hoje, né? Ele fala que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, é muito interessante a gente ver essa questão, porque Estevão, para quem se lembra, e é bom de relembrar isso, atenção, ei, você, olha só, num dado momento, depois que Jesus Cristo ressuscitou, ficou a missão, né, de ir e pregar o evangelho a toda criatura, né, em Jerusalém, na Judéia e em até os confins da terra, né? Então, o que aconteceu? Eram 12 apóstolos para distribuir o alimento, para distribuir cuidados, para distribuir a palavra de Deus por toda a terra conhecida. E, além disso, eles tinham que prestar um serviço básico, que era a alimentação das viúvas, dos pobres, das pessoas que tinham menos recursos. Nós vimos também nas primeiras aulas aqui que os primeiros discípulos eles se desfaziam dos seus bens, eles vendiam o que tinham e levavam aos pés dos apóstolos para construir a primeira igreja, construir a comunidade, construir no sentido de dar subsistência a todos aqueles que estavam ali. Não que eles se transformassem em mendigos, entregassem tudo e fossem viver. Não, não era assim. De uma forma muito racional, eles isso faziam. Nós vimos isso aí quando nós estudamos o episódio, a passagem da vida de Ananias e Safira. Lembram-se disso? Então, ficou muito serviço para aqueles apóstolos fazerem. Foi quando, então, eles, instruídos pelo Espírito Santo, decidiram eleger 7 pessoas, homens, né, probos, né, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, para ajudarem no serviço, principalmente no serviço um diaconato chamado, né, para serem os primeiros diáconos, aqueles que serviam à mesa. E Estevão foi um deles, né? Foi um desses 7. Os outros têm nomes mais complicados, que a gente pode ver depois, mas Estevão foi o primeiro deles. E o mais destacado deles. E nós vemos também, logo na sequência, que ele não só fazia o serviço de serviço de mesa, né, de servir as pessoas, mas ele também fazia milagres. Ele curava as pessoas. O que é dito, não se diz assim especificamente, ele curou fulano, beltrano, não, mas diz que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vocês se lembram, queridos, quando, numa passagem que nós vimos numa das aulas do ano passado, no início do ano, aliás, nós dizíamos que, no dado momento, Jesus Cristo, quando estava para ser martirizado, no julgamento dele, né, o anfitrião, ali na hora, virou para ele o seguinte: faça um daqueles sinais que você faz. Ou seja, dê um show aí para a gente, que nós sabemos que você faz isso, você pode. Então, era mais ou menos isso. Queriam que ele fizesse um prodígio, né? E o que era o prodígio? Era curar alguém, não é? Era flutuar no ar, era assim, abrir rochas e montanhas, fazer chover, descer fogo do céu, como eles conheciam do Velho Testamento, né? Então,
Estevão tinha essa capacidade, estava nesse patamar, estava nesse nível de relacionamento com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo concedeu a Estevão poder para realizar esses prodígios e sinais entre o povo, e, sobretudo, deu a ele sabedoria para pregar o Evangelho. É o que nós vemos em todo o capítulo 7. Né? A condição, quem de nós não leu ainda o Velho Testamento e quer um resumo em 53 versículos, leia o capítulo 7 de Atos, né? Que nós veremos aqui hoje. Ali está a história do Velho Testamento, praticamente toda, em poucas palavras, resumida. Né? Então, nós vamos ver aqui o nosso texto bíblico, para que você não tenha aqui, né, deixar a sua refeição de lado aí, né, parar o cafuné no esposo, para poder abrir a Bíblia, né? Não que isso não seja o desejável. Eu vou projetar aqui na tela, então, os versículos para que nós possamos ler. Tá? Então, se preparem, que eu vou pedir para fazer leitura. Se alguém começar a ler, o seguinte, se for começar a leitura simultânea, não tem problema. É só continuar a leitura, não precisa dar aquela paradinha, não. Continua, depois a outra pessoa lê, tá? Alguém pode ler o verso 8, por favor, do capítulo 6 de Atos, que está na tela. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Siga, por favor. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Muito bem, muito obrigado. Alguém lê o verso 10? E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O 11 também. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ótimo, excelente, muito obrigado. Vimos uma sequência bem rápida, né? Então, o que nós podemos ver já nesses primeiros 4 versos? Já se fala, então, que Estevão estava cheio de fé e de poder, fazia prodígios, mas, é claro, levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos. O que era a sinagoga dos libertos? Desde a época de Pompeu, 30, 40 anos antes, né, do general Pompeu, 30, 40 anos antes de Cristo, muitos judeus foram presos e levados para Roma, levados para a Ásia Menor, então, na época, e, com o passar do tempo, eles foram sendo libertos. E esses libertos, uma vez judeus, eles tinham também uma sinagoga, que praticamente eram eles que frequentavam. Né? Então, dizia-se a sinagoga dos libertos. Levantaram-se contra eles. Sirineus. Sirineus disse que eram gente de Cirene. Né? A gente fala de Simão Sirineu, lembram-se? Aquele que ajudou Jesus, mesmo contra a vontade, né? Na verdade, foi escalado, né, para ajudar Jesus ali, vá lá e o ajude. Então, os sirineus eram africanos, né? Os alexandrinos também, de Alexandria, porto no Egito, né? Ali na costa do Mediterrâneo, grande cidade, onde tinha a biblioteca, né, a maior do mundo, então, na época, pegou fogo, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ora, para juntar gente de toda essa amplitude, né, geográfica, para discutir com um homem, é porque ele não era fraco, não é isso? Então, essa gente discutia com ele. Nós queremos que você, meu irmão, minha irmã, que esteja nos assistindo agora, seja pelo Zoom ou pelo YouTube, independente da data, raciocine com o seguinte: nós estamos estudando o livro de Atos com o fito de valorizarmos o evangelismo, a comunhão, a oração, né? E a necessidade de pregarmos o evangelho. Então, quando a gente vê uma passagem como essa de gente se levantando contra Estevão, ora, isso nos alimenta, porque nós sabemos que muitas vezes, até se você faz uma live como essa, onde todos estão participando, estamos fazendo juntos, né? Ela é interativa,
há pessoas que se levantam e dizem, eu acho que não era assim. E por ele achar que não era assim, um determinado segmento do universo bíblico, ele às vezes não comunga com você, né? Por um detalhe, né? Se uma pessoa é de uma linha que raciocina o seguinte, olha, eu não acredito na Trindade, eu não acredito que tem Pai, Filho, Espírito Santo, para mim é tudo Deus. E por ele ver você propagando o poder do Espírito Santo, do Filho de Deus enviado, né? Como diz o Samuelzinho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna, né? É o versículo, João 3,16, é o versículo do Samuel, do Alan, da Cris. Parabéns, Cris, novamente pelo seu aniversário. Seja muito feliz, Deus te abençoe. Então, é para a gente entender isso, que a resistência vai existir. Talvez não no nível que existia naquela época ali, onde as pessoas eram martirizadas, apedrejadas, né? Mas você tem seu sentimento ferido, às vezes você vai de encontro e não ao encontro da pregação, você contesta, e eu contesto, né? Na minha família houve pessoas que se converteram muito antes de mim, e eu me lembro que eu decorava versículos bíblicos para poder jogar em cima deles, para poder contestar, para poder lutar, uma luta de espadas inglória, desigual, desnecessária, sem sabedoria, sem luz. Então, eu já passei por isso, eu já contestei o Evangelho. Então, eu entendo um pouquinho do que essa gente passava nessa época, mas é importante que nós não percamos esse vínculo com o evangelismo que também está em nós. Ide e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a todos tudo aquilo que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bíblico, não é? Independente de sermos católicos, de sermos evangélicos, de sermos espíritas, de sermos apenas apaixonados por Cristo, mas sem nenhuma bandeira denominacional, nós não temos como resistir a essa realidade, né? Então, esses também não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito que falava com Estevão. Então, o que eles fizeram? Olha o verso 11. O que eles fizeram? Subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Mesmo que aconteceu com Jesus, se lembram? Né? Quando levaram Jesus para o julgamento, apareceram aqueles falsos, né? Que chegaram lá dizendo que Jesus havia dito que ia demolir o templo. Jesus chegou falando que iria revogar alguma coisa. Então, quer dizer, eles tinham medo que fosse aquele ali, o rei dos judeus, que iria acabar com o Império Romano. Então, os filhos de Deus em Cristo não estão isentos de passar o mesmo que ele passou, não é? E a gente vê essa réplica acontecendo na vida dos primeiros discípulos e até nos de hoje. Há países onde o evangelho não pode ser pregado. Há países como países de gestação, né? E de, vamos dizer assim, bandeira comunista, por exemplo, que não são tão amigáveis como deveriam ser, né, com o cristianismo. Então, a gente se consolida num sentido de dizer o seguinte, nós somos um país laico, mas não somos um país ateu. E nós somos um país de maioria cristã. Quando nós falamos que somos um país de maioria cristã, nós estamos respeitando todas as outras religiões, todos os outros credos, todas as outras formas de profissão de fé que existe no país. Isso chama-se liberdade religiosa, né? Isso é constitucional e nós somos felizes por isso, né? Então, dando sequência no que víamos, então nós temos aqui, né? Eu peço, por favor, que seja lido o verso seguinte, prepare-se, 12 e 13. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. 13.
Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Continue, por favor. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha só, muito obrigado a todos que leram, muito obrigado mesmo. Você que está em casa também, mesmo que você não seja da igreja, e estiver podendo ler, né, tiver um alto-falante, um microfone aí, né, e uma tela para você ler, leia, por favor, vai ser bênção, tá? Participar conosco aqui, é interativo. Né? Então, vejam bem, nós adiantamos isso aí. Falsas testemunhas apareceram, e eles disseram que, ouvimos dizer que você fala por aí que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar. Eu acho interessante que nessa hora, meus queridos, eles já estavam mais ou menos amaciando o coração para entender o seguinte, de fato, ele ressuscitou. Eu não vejo eles usando o argumento de dizer, olha, esse homem nem existe, ele morreu, foi sepultado, vocês roubaram o corpo dele e levaram embora. Né? Então, quer dizer, nesse momento a gente já vê que já existe uma predisposição em aceitar que o nosso Cristo ressuscitou. Né? Então, é interessante a gente ver isso aí, o verso 15, que foi lido agora, diz que então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como de um anjo. O que quer dizer isso? Anjo, Malaque, né? Com certeza era uma visão de alguém que estava sereno, mesmo diante de uma acusação tão ácida, né, tão comprometedora, ele não estava desesperado. Eu estaria, com certeza, com o olho arregalado, desesperado, se alguém tivesse me falando aquele monte de falsas testemunhas. A gente, quando alguém começa a levantar falsos contra nós, né, meus parentes aí de Belém que estão nos assistindo, Deus abençoe vocês, falou que está falando da gente, a gente já vira uma onça, né? A gente já quer voar em cima, porque falou, né? Nós todos somos assim. Eu costumo dizer na igreja que a maioria das pessoas que tem uma rixa, uma queixa, ou não fala com alguém já há muito tempo, não conversa com um parente, não fala com um amigo, com um vizinho, na maioria das vezes, 90% das vezes, sem medo de errar, é porque alguém falou alguma coisa. Dificilmente você vê alguém inimigo de alguém porque bateu, porque roubou, porque espancou, não. A maioria das vezes é porque falou. Não, porque falou isso, porque falou aquilo, então não gosto dele, porque um dia falou isso, falou. Imagina aí. Falavam o tempo todo isso. Falsas testemunhas que diziam que Estevão estava blasfemando. Né? Então, não devia ser fácil conviver com isso e, mesmo assim, prosseguir pregando o evangelho. Né? Muito bem. Eu vou deixar isso aqui mais para frente. Esse verso aqui, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Tá? Muito bem. Muito bem. O número dos discípulos de Jesus ia aumentando a cada dia. Né? E o trabalho social, como nós já adiantamos aqui, né? Ele aumentava. Era muita gente para tomar conta. Nós vimos ali nas primeiras aulas que, num dado momento, num pouco tempo, tinha 5.000 convertidos praticamente num dia. E assim vários outros iam se convertendo. O que é converter-se? Nós falamos, fulano se converteu. Conversão implica mudança de curso. Quem está indo para o norte se volta para o sul. Né? Quem está indo para o oeste se volta para o leste. Isso é conversão. Quem estava indo para o buraco da perdição se volta para uma condição em que ele começa a se afastar daquele buraco, mesmo sentindo as mãos e as unhas dos seus antigos amigos ou inimigos, arrastando para a direção onde ele ia antes. É ação e reação. O Espírito Santo te chama para cá, né? O que for contrário a ele te puxa para o outro lado, dizendo, não, isso aí é bobagem, volta, fique conosco. E era mais ou menos isso. Então, a luta naquela época era muito grande. Foi necessário, então, que se instituíssem os diáconos, né, para ajudar naquele serviço de distribuição, né, do alimento. E um dos eleitos foi, então, o Estevão. Estevão era judeu. Ele era um judeu e era chamado helenista. O que era isso, helenista? Helena está nos assistindo agora aí,
Heleno, já falei escola na sala de aula, inclusive, né? Toda vez que se fala heleno, é relativo a grego. Então, ou seja, o Império Grego, da época de Alexandre o Grande, filho de Felipe da Macedônia, lá no 3º século antes de Cristo, né, 323 antes de Cristo, até chegar mais perto, né, ele dominou de tal maneira que a língua falada era o grego. A Bíblia foi traduzida para o grego, né? Aquela gente toda ali falava o grego, e os judeus em si falavam o aramaico. Jesus Cristo falava o aramaico. Hoje no mundo talvez haja 2.000 pessoas que falem o aramaico, era, né, considerada língua morta. Eu não gosto da expressão, né, língua morta, né? O letrista não gosta que fala em língua morta. Toda língua que trouxer uma comunicação entre duas pessoas é uma língua que está viva, né? Ela pode ter menor expressão do ponto de vista falante da língua, mas ela está lá, está viva, né? Então, Estevão foi um dos primeiros diáconos a ser eleito ali. Então, o que nós vemos na sequência? Que por meio dele, né, a inveja surgiu entre aqueles que estavam ali. Irmãos, eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte, vissem, raciocinassem comigo. Quando eu era criança pequena lá em Diamantina, você que me acompanha já há muito tempo, né, que estamos muito tempo junto na caminhada, me conhece igual palma da mão. Então, eu sempre dizia que, no meu tempo de criança, né, dentro da minha casa, às vezes, a expressão judeu era usada como um xingamento. Esse judeu! Hoje a gente escuta por aí, aquele é um fariseu. E as pessoas falam até sem saber o que é isso. No meu tempo, eu nem sabia que Jesus era judeu, tampouco minha mãe. Quem falava, eu não sabia nem o que era judeu. Sabia, se falasse então que nós, gentios, fomos enxertados na videira, né? E hoje, se somos de Cristo, né? Então somos herdeiros de Abraão, conforme a promessa, né? De que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, né? Gálatas 3:29, se sois de Cristo, então sois filho de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Naquele meu tempo, se dissesse que eu era filho de Abraão, que era descendente de judeu, dava confusão. Por quê? Leiguice, desconhecimento. Né? No meu tempo, a gente não tinha oportunidade de segunda-feira à noite, descansando, encostadinho no sofá, aprender mais sobre a palavra de Deus. Né? Então, ouçam isso. Toda vez que a gente fala assim, que suscitou a inveja e a ira de alguns judeus, não tomem, pelo amor de Deus, do Deus dos judeus, do nosso Deus, né? Não tomem, por favor, uma atitude negativa com relação ao povo judeu, do qual descendemos espiritualmente, porque Cristo descende de Abraão, né? De Davi, aquela descendência. Então, nós estamos ali. Então, não criam esse ranço. Alguns judeus, pronto. Da mesma forma que falam alguns brasileiros, e falam mal. Alguns americanos, alguns... Né? Então, assim, não é o povo todo, né? Então, é uma amostra ali dentro. Né? Mas mesmo diante da morte, como nós vemos aí na tela, você que, opa, dá atenção, olha a tela, né? Vamos tentar fazer um exercício aqui, de ficar 25 minutos sem olhar o WhatsApp. Né? Assistir uma live com o celular na mão é uma tentação. Né? Mas mesmo diante da morte, o Espírito Santo encheu o coração do servo de Deus, que era Estevão, então, de paz, amor, e a glória de Deus foi vista pelos seus algozes, né? Aqueles que estavam contra ele ali, de uma forma sobrenatural. Né? Então, nós vimos isso aí, a questão dos sinais, dos grandes prodígios que ele fazia, né? Que era o Estevão que estava ali, e dizia que esse diácono supria as exigências estabelecidas pelos apóstolos. Né? Eu vou fazer um momento aqui com os irmãos, para a gente ver o seguinte. Imagine vocês que haja um movimento, nossa igreja, por exemplo, Batista Ebenezer, nós somos poucas pessoas, quase 200 pessoas, mas muitos perante os olhos de Deus. Igreja Batista Ebenezer aqui do plano piloto, né? Porque no total somos 31 congregações, um total muito grande de pessoas, se contar de Padre Bernardo até chegar aqui. Mas de uma hora para outra, nós somos convocados, um pequeno grupo dentro do que já fazemos, só para cuidar, por exemplo, de assistência aos irmãos que passaram por alguma situação de perda durante a Covid, né? Já pensou? Então, assim, teremos que escolher 7, isso aí vão visitar as famílias, vamos levar suporte.
Aí você fala, não, mas eu não, porque na minha casa eu tenho minha esposa que é grupo de risco, eu não, porque eu não sei, eu tenho problema de asma, eu tenho problema... A dificuldade para selecionar 7 para fazer um trabalho complicado, um trabalho difícil, é grande. Agora, você achar 7 cheio do Espírito, cheio da unção, da disposição, e ainda por cima voluntários, né? Então, complica bem mais, é bem mais difícil para chegar a esse acordo. Nós vamos ver aqui diretamente na Bíblia, o que nós temos aqui. Vamos ver aqui Atos capítulo 6, né? Aqui no verso 1, né? Fala assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, ou seja, os gregos, descendentes de gregos, que falavam a língua grega, judeus mesmo, de língua grega, contra os hebreus, que eram o original, aquele povo ainda que falava o aramaico, né? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, num primeiro momento, assim como Pedro achava que todo mundo tinha que fazer a circuncisão, cortar o prepúcio, né? Como foi feito com Abraão, com Moisés, com Jesus, Paulo achava que não. Paulo, não precisa disso não. Circuncida o teu coração. Seja você conhecido, destacado dos demais pelos seus atos, pelo seu comportamento, né? Que seja refletida na sua vida uma unção diferente, porque você vai mostrar dessa forma, e não circuncidado na carne, né? Então, havia uma tendência de que os descendentes dos judeus raiz, vamos chamar assim, né? Originais, eles tinham privilégios sobre aqueles outros judeus de fala grega, né? Aqueles outros que estavam mais, né? É como se nós, por exemplo, juntássemos, num dado momento, portugueses de Portugal, né? E portugueses, os que vieram para o Brasil estão aqui hoje, 500 anos depois. Não é? Fala assim, mas você não é brasileiro, você não é mais português. Né? Mas sim, mas o nosso sangue, a nossa origem, a nossa língua é a mesma. E aí dá um tratamento diferenciado. Não, esse aqui é direto lá da Europa, esse aqui era mais ou menos o que eles achavam que estava acontecendo. Né? Então, foi quando foram convocados, né? E eles acharam que não era razoável que eles abandonassem a palavra de Deus para servir as mesas. Ou seja, vou parar de pregar, que dá muito trabalho também, tem que ir longe, até os confins da terra, para servir as mesas? Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o pessoal aqui, olha só, homens estão lendo aí comigo, né? Homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, e nós vamos encarregar esses aí do serviço, né? Então, foram apresentados esses aqui que eu falei que o nome era mais complicado, né? Mas não é tanto assim, não. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Destacado aqui dentre os outros. Filipe, que não é o mesmo Filipe que nós já conhecemos antes, né? Que foi lá na estrada de Damasco, lá com o etíope. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Então, ou seja, essas pessoas aqui eram gente com essas características aqui, ó, de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Eram pessoas assim, né? Mesmo assim, eu não conheço ninguém que chama Prócoro, né? Não conheço ninguém que chama Timão, nem Pármenas, e eram pessoas maravilhosas. É bom a gente colocar o nome no filho da gente. Tá aí, Luiz, ó, próximo, tá? Já pode escolher aqui, tá? Timão Inácio Nunes Miahira. Pronto, a homenagem a isso aqui, era cheio do Espírito Santo, tá? Então, o que eles fizeram? Apresentaram-se perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos, né? E a palavra de Deus crescia e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos, olha que interessante isso aqui, gente. Em Jerusalém também, muitíssimos sacerdotes, está aqui, ó, né? Olha aqui. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Está vendo? Olha que interessante. Olha o poder dessa palavra. Sacerdotes já encalacrados, já antigos ali, obedeciam à fé, né? Então, isso aqui foi que os irmãos já leram, né? Precisamos fazer aquela introdução lá. Então, assim, isso chamou a atenção de uma forma negativa, não foi bom, o povo não gostou, tá? Então, deixar você preparar aí o seu celular, coloca ele assim, ó, na horizontal, para ficar com a tela mais cheinha. Se você está assistindo no notebook que tem um volume baixo, né? Bota o fone,
ou aumenta um pouquinho o volume aí. Pronto, para a gente poder olhar esse vídeo aqui. Só um pedacinho desse vídeo aqui que eu quero passar para vocês, tá? Vejam bem. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Pois nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Porventura é isto assim? Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o fez passar para esta terra em que agora habitais. E não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria em possessão e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Nesse tempo nasceu Moisés. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Tá sem áudio, irmãozinho. Abre o microfone. O microfone aqui está certo. Pronto. Então, Deus abençoe a todos. Estou falando que eu vi o Júlio Romário aparecendo ali, fiquei feliz também, até me embaralhei aqui, só porque eu vi o Júlio, né? Mas vejam bem o que estava acontecendo ali. Aquele já era o nosso amigo Estevão falando com o povo que estava ali, que tinham levado ele até aquele lugar para prestar testemunho, né? Blasfemando contra ele, falsos testemunhos e tudo. Então, aquele povo já estava ali. Só o que aconteceu foi o seguinte: o Estevão, em vez de ficar acabrunhado, de ficar ali, né, acanhado diante deles, com todo aquele poder que eles representavam, Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a contar a história dos hebreus. Ele começou a contar desde Abraão, detalhes que aquele pessoal que eram os escribas, os doutores da lei, eles ficaram em pasmaceira diante daquilo. Ou seja, como é que esse homem sabe isso tudo, está falando isso tudo? Ele é helenista, ele fala em grego, ele não é dos nossos que falam aramaico, que, né, são de raiz hebraica. Como é que pode? Então, quer dizer, eles ficaram ali impressionados com aquela situação. E eu mostro para os irmãos aqui na própria Bíblia, né? Então, para que você possa acompanhar de casa, vejam bem aqui no capítulo 7, ó, era isso que estava acontecendo. O sumo sacerdote perguntou para ele: vem cá, ô meu amigo, porventura é isso assim? Ou seja, é isso que estão falando aqui, que você está falando que vão destruir o templo em nome de Jesus de Nazaré? E você falando aí, pregando, é isso mesmo? Aí Estevão respondeu. Por isso que diziam que ele tinha um rosto como de anjo, né? Ele falou, eu vou saltar bastante, porque são 53 versos e nós todos os conhecemos.
Quem não conhece, fica como dever de casa. Se você não leu o Velho Testamento, leia hoje o capítulo 7, esse que está na tela, de Atos dos Apóstolos. Ali, Estevão faz um resumo do Velho Testamento em 53 versículos. Então, vejam bem. Estevão respondeu para aquele que perguntou para ele: varãos, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de haver... E foi contando, detalhe por detalhe, né? Desde aquela, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra, né? Que eu vou te mostrar. Então, saiu da terra dos caldeus, foi habitar em Harã, ficou lá a morte do pai dele, conta da descendência grande, né? Que ele teve depois, mesmo sabendo que no início ele não tinha nenhum filho, né? E Deus falando para ele: a sua descendência vai ser peregrina em terra estrangeira, né? E serão escravizados, e foram por 400 anos, né? Então, ele conta desde a época de Abraão, passando por José, no Egito, que acabou sendo um dos patriarcas, né? Junto com Abraão, Isaac, Jacó, né? José também é contado entre os patriarcas, porque, na verdade, por meio do gesto de José de resgatar a família dele naquela época da seca horrorosa no Egito, ele acabou sendo o pai da nação também. Jacó entrou no Egito, na terra de Gósen, com 70 almas, né? E chegou uma hora que eram tantos, né? Que já foram pedidos para as parteiras matarem os meninos, né? Foi quando Moisés foi abandonado na água, naquele cestinho de junco, né? Então, é isso que nós já sabemos. Ele vai contando essa história, conta a história de José do Egito, como é que foi, que José reconheceu os irmãos dele no meio daquela multidão e salvou toda aquela turma, todo aquele pessoal, né? E aí ele fala que, depois de muito tempo, multiplicou-se muito, como vemos aqui, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, né? Aí veio um outro rei, talvez nessa época, que já fosse na época da invasão dos Ixos, né? Você que está fazendo prova para o Enem aí, né? Vê lá a história, na história secular, quando você vê a história do mundo, você vai ver lá a invasão dos Ixos, né? E pode ser que seja esse, um dos reis que estava na época, não lembro de José, depois daquele tempo todo, né? E esse rei não gostou, não tratou com astúcia a raça, né, hebraica, que estava ali naquela época, os hebreus que estavam naquela época, foram torturados, e ele vai contando essa história, né? E fala ali de Moisés, que Moisés matou um moço, né, e enterrou, ele fala que foi educado na ciência dos egípcios, né? Quando completou 40 anos, veio ter a ideia de visitar seus irmãos, e assim vai, vendo um homem maltratado, tomou defesa e vingou, matando, né? Conta isso tudo aqui, da própria revolta dos irmãos, na hora que ele chamou a atenção de um deles ali, né? Acho que ele deu uma de irmãozinho, e deu uma puxada na orelha de alguém ali, e a pessoa: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Né? Acaso queres matar-me também? Chamou a atenção, aí conta ali até ele ir lá para Midian, para a terra do povo, lá onde ele se casou com Zípora, teve 2 filhos, né? E fala da aparição que ele aparece nas chamas, da sarça ardia, né? A erva ardia em fogo, mas não se consumia, né? Aí ele vai contando isso aí, Moisés maravilhado, né? E ele fala que ali aparece Deus, né? Adonai aparece ali, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac. Olha que história linda. Por isso que eu estou falando para você, dever de casa, ler Atos capítulo 7, que ele vai dando detalhes ali que muitas vezes, até para nós que lemos a Bíblia constantemente, passam despercebidos, né? A este enviou Deus como chefe e libertador, Moisés, né? Para liberar o povo do Egito, que lá estava preso, né? Aí ele fala: foi Moisés quem disse aos filhos de Deus. Aí, meus irmãos queridos, Julinho, Romário, quando chega nessa hora, nesse verso 7 aqui, 37, quando ele fala: foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a ele. Ah, não. Estava indo tão bem. Nessa hora que para nós melhorou, foi a hora que começou a derrocada dele. Entendeu? Por quê? Nessa hora, nesse momento que ele fala: olha, Deus falou que vai suscitar dentre vós, hebreus. Não vai ser de dentro dos gentios, não vai ser na África, não é. Dentre vós vai sair um, da mesma forma que eu, que vai, aí sim,
Aí eles já captaram, vai falar de Jesus, vai falar do Nazareno, com certeza. E foi aí que a coisa começou a ficar ruim, não é? Então, já caminhando quase para o final da nossa aula, que por mim ficaríamos aqui até bem mais tarde, entendeu? Mas todo mundo está cansado, trabalhou o dia inteiro hoje, né? Eu também, eu estou com a roupa de chegada do serviço ainda, mas feliz por estar aqui com vocês todos. Deixa eu lhes mostrar o que acontece aqui nesse momento. Nesse momento daqui para frente, quando chega naquele versículo ali, meus queridos, olha só o que acontece. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Também vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por disposição dos anjos e não aguardastes. Blasfemo! Isso é uma blasfêmia indecorosa! Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Muito bem. Fico feliz por nós termos hoje a graça de não só termos a Bíblia da maneira que nós podemos ler aqui, como essa que está nas suas mãos aí também, né? Se você for católico, pode observar que a história é a mesma, até o número de versículos é o mesmo, né? Nessa passagem que nós estamos lendo aqui. A nossa Bíblia é a mesma e tem que ser a mesma. Se o fato de uma Bíblia ter 7 livros a mais, ela não diminui em valor os nossos 66 que estão aqui à nossa frente. Às vezes nós não conhecemos um versículo de cor e paramos para discutir por que existe 7 capítulos a mais ali. É interessante isso. Esse é o evangelho que deve ser pregado. Nós vimos aí que Estevão,
no momento em que ele começou a dizer a verdade, na hora que ele agrediu aqueles que queriam escutar só coisa bonita, agrediu no sentido seguinte, ele falou a verdade, mataram os profetas, blasfemaram, erraram, construíram um bezerro de ouro. Na hora que ele falou isso, perdeu-se o rosto de anjo. Não é? Ninguém mata anjo a pedrada. Não é? Nem bicho nenhum. Não vai falar de matar bicho nenhum a pedrada. Até o pessoal que dava pedrada em passarinho hoje não faz mais isso. Né? Então, graças a Deus, tem abundância de carne, não precisa ficar dando pedrada em passarinho. Mas fizeram isso com Estevão. Agora veja a passagem. Ele fala, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Acho que é a única passagem na Bíblia que fala do Filho do Homem em pé. Como alguém que recepciona. Né? Se eu, na minha casa, ao chegar uma visita, eu continuo sentado, eu estou cometendo uma indelicadeza sem quartel, né? Sem proporção. Então, o Senhor estava em pé à direita do Pai, esperando, com certeza, o servo Estevão que está por chegar dali a pouco. Agora, nós falamos mais cedo da questão de réplica. Né? Nós somos discípulos, e o discípulo ele vive cheio de poeira dos pés do seu mestre. Na proporção que o mestre caminha na frente, nós vamos atrás e a poeira das vestes, das sandálias dele, vão cobrindo o nosso corpo, porque nós vamos atrás mesmo. Estevão foi condenado, né, por dizer que as mesmas coisas de Jesus, segundo a blasfêmia, foi a mesma que botaram em cima dele, mesmo ele não tendo dito aquilo. Mas Jesus, na sua morte, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, da mesma forma, disse, Pai, não lhes impute este pecado. Ele, naquele momento, estava praticamente confessando que ele tinha já pensado, analisado a situação e visto que aquilo era injusto, era um pecado que eles estavam cometendo. Talvez até um pecado contra a expansão do Evangelho. Cessando a voz de Estevão, logo em seguida começou uma perseguição tremenda, por isso que eu deixei o áudio terminar ali na figura de Paulo, né? Então Saulo em pé ali olhando, porque a Bíblia fala, né, naquele momento, é o que nós vemos aqui, né, aqui já no finalzinho, quando eu falei que são 53 versículos, é porque até aqui, ó, né, quando ele fala aqui, opa, esqueci de fazer o share, eu estou fazendo, tá aí a Bíblia? Está aparecendo a Bíblia? Tá, né? Ou não? Tá nada. Esqueci de fazer aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, agora está. Então, quando ele fala aqui no verso 52, quando ele fala, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, que era Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes, né, que eram os antigos profetas, eles não guardaram a lei. Ficou difícil, complicou, porque ouvir a verdade. Quantas vezes a gente fala, olha, na igreja, às vezes certos sermões são complicadores, porque pode assustar e até afastar um ou outro cidadão que está mais disposto a ouvir galanteios, né? Coisas que massageiem a alma e o ego. Você é uma bênção, Deus tem um ministério grande para você. Eis que... Aí quando fala filho, retidão, filho, e começa aí, eu acho que está chamando muita atenção, o irmãozinho está cada dia mais chato, a velhice está pegando ele com força, né? Mas não é. Foi mais ou menos o que o Estevão fez ali. No que ele começou a falar, deu esse problema todo. E aí ele foi apedrejado, né? Se enfureceram, como nós vimos ali, né? E o que se diz aqui no verso 58 do capítulo 7, diz o seguinte, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras,
adormecer. É fantástico, é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Quando a gente vai para o capítulo 8, que vai ser a próxima aula, que eu espero que você esteja aí, nos ajudando a ministrar essa bênção de aula. O professor sozinho nada é, ele precisa da companhia de seus alunos, da unção do Espírito Santo. Olha bem como é que começa o capítulo 8. Saulo persegue a igreja, e Saulo concedia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição. Esse já é o tema da nossa próxima aula, né? Então, hoje, a nossa ideia, nessa hora certinha, são 9 horas, né? 21 horas, era nós passarmos para os irmãos tudo que nós podemos abstrair e trazer para cá sobre a vida de Estevão, né? A vida, o ministério, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e principalmente o reflexo dele sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso princípio evangelístico, né? Sobre a nossa necessidade de buscar sermos melhores a cada dia. Não é para isso a gente precisa botar roupão, né? Canela cabeluda. Não, não é questão disso, não. Deus não está vendo essas coisas. Ele quer sim que nós sejamos pessoas probas, que nós sejamos pessoas ilibadas, incontestavelmente limpos, né? Bem na sociedade, pagando nossas contas, respeitando nossos vizinhos, respeitando a fé do nosso companheiro, respeitando as profissões, as opiniões, os pontos de vista. Isso é fruto do Espírito, a temperança, né? O equilíbrio. Então, é dessa forma. Nós evangelizamos até calados, né? Até calados. Se preciso for, nós usamos as palavras, mas o nosso comportamento é muito observado. É uma pena que a maior parte do comportamento que é observado é o errado. Você erra por aqui um pouquinho, alguém já te lembra lá. Depois fala que é crente. Você faz alguma coisa, você é visto, às vezes ali tomando uma cerveja, vamos dizer que é lá. Estava na missa, eu vi saindo da missa ainda agora. Quer dizer, é para isso que as pessoas, às vezes, muitas vezes, se prestam a observar o erro na vida de um e de outro, até de Cristo. Então, que isso não seja motivo de nos abalar, de forma alguma. Que isso seja incentivo, que isso seja um combustível, uma motivação, né, um impulso para que nós não nos detenhamos diante daquelas mãos que insistem em nos puxar pelo cinto de volta para onde estávamos, né, de onde nós fomos resgatados pelo imenso amor de Deus. Nós encerramos aqui. Mais uma vez, eu louvo a Deus pela sua presença. Vou orar por 30 segundos, já dizendo a vocês que amanhã tem culto das crianças, às 20 horas. Mamãe e papai, é culto numa live assim. É lindo você ver aquela criançada, 20, 30, 40 crianças nesses quadrinhos aí, se falando, matando a saudade. Muito obrigado a você que nunca se esquece do seu compromisso com a igreja, que ora pela igreja, né, que ora lá pelo cunhado do irmão Edivan, né, que está em constante oração pela família da irmã Elza, pela causa da igreja, né, para que nós possamos nos manter adimplentes com com os compromissos financeiros durante essa pandemia, né, com poucos frequentantes na igreja. Então, ou seja, está tudo maravilhoso, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é a nossa justiça. Você mora aqui no meu coração, muito obrigado por ter feito essa companhia maravilhosa conosco aqui, tá? Eu vou orar logo na sequência. A irmã Adriana vai encerrar a transmissão e nós já ficamos aqui com o coração cheio de alegria por todos que participaram. Amém? Senhor, nós te damos graças por essa segunda-feira. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos preservado mais um dia para estarmos aqui na sua presença, no primeiro dia útil da semana, após termos ceado ontem à noite, diante de ti, Senhor, comprometidos com o seu evangelho. Senhor, eu tenho certeza que da mesma forma que o Senhor me ensinou muito para eu poder transmitir essa aula, o Senhor também colocou, Senhor, da semente da sua vontade, da semente do amor, do carinho, do comprometimento com os irmãos, com a causa da igreja. O Senhor ensinou também ao meu irmão que me ouve nessa noite, à minha irmã que ouve nessa noite, e a este que nos assiste depois de tantos anos, Senhor, ao encontrar essa transmissão na mídia, na web.
Te agradeço, sim, Senhor, por cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Te agradeço pela minha família, pelos meus irmãos lá de Belém, lá de Delfim Moreira, quem está lá nos Estados Unidos, nossos irmãos da Igreja Batista Ebenezer espalhados por todo o Brasil, por esse irmão que ainda não se converteu, mas segundo a oração sacerdotal, ele pode até estar no mundo, mas ele não é do mundo, ele é seu, porque o Senhor mesmo, o Senhor Jesus disse que todo aquele que o Pai lhe deu, o Senhor jamais o lançará fora. Então cuida, Senhor, cuida de todos nós, obrigado, perdoa-nos por nossos pecados, conduza-nos à vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvífica de Jesus Cristo, as doces, ricas e inesgotáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com cada irmão, com cada irmã, com todos os cristãos, com todos os filhos de Deus sobre a face da terra. E a igreja diga amém. Que boa a sua companhia. Te amo. Amém. Amém.